Olá, meus amados em Cristo Jesus. É um imenso prazer estar com vocês novamente em mais um vídeo em que nós vamos relatar a vocês sobre o Evangelho da Graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, eu peço a vocês que, em nome de Jesus, vocês deixem seu like, tá? E inscreva-se no meu canal, ative o sininho das notificações lá no YouTube para que o YouTube possa anunciar a vocês, que vocês recebam as notificações dos próximos vídeos que eu estarei postando, tá bom? Eu quero dizer que é um imenso prazer estar com vocês. Graça e paz a todos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos juntos, né? Em mais um vídeo. Mas hoje eu quero explicar para você, eu vou explicar para você mais uma vez, detalhadamente, para que você entenda sobre a questão do dízimo. Tá bom, meus amados? Que, inclusive, é lamentável a gente ter que notificar isso para vocês que, numa época dessa, na nossa era, nesse nosso tempo, quantas religiões têm se aproveitado da falta de conhecimento e de entendimento das pessoas dentro das suas instituições religiosas. E isso, meu amado, tem que ser relatado. Porque a lei do dízimo, meu querido amado irmão, ela foi criada, primeiramente, ela foi criada na época dos judeus, né, dos hebreus, com Moisés, que veio dar início com Abraão. Abraão, né, que se tornou-se Abraão logo em diante, foi o primeiro a dar início ao dízimo, né? Uma vez só que ele fez. Eu vou explicar para vocês. Meu amado, vamos dar início à nossa leitura na Bíblia. Vamos aqui detalhar, vamos entender. Vamos buscar aqui dentro da Bíblia a questão da lei do dízimo, certo? Que tem sido o alimento principal dos cães gulosos nas suas instituições religiosas, principalmente no meio evangélico, né? Onde muitos têm se enriquecido através de dízimos, tá bom? Vamos em frente. Acompanhe comigo na sua Bíblia essa leitura importantíssima a respeito do dízimo. Vamos dar início. Vamos começar, certo? Vamos começar em Gênesis. Gênesis 14. Quando Abraão, ele deu o dízimo a Melquisedeque, que era um sacerdote do Deus Altíssimo, representado como Cristo. E essa explicação tem em Hebreus, tá? Você pode ver essa explicação lá em Hebreus capítulo 7, onde o apóstolo ele dá início a uma pregação aos hebreus e mostra o relato do dízimo. Ele não manda dar dízimo, é importante isso, e nem ele recebe. Vou lhe explicar por quê. Bom, em questão do dízimo aqui no início, com Abraão, né, e depois também Jacó, eu vou explicar por quê. Vamos entender aqui, ó. Gênesis 14, versos 18. Veja comigo. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo. Assim falou Melquisedeque, o possuidor dos céus e da terra. O possuidor que ele fala aqui não era Abrão, é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que é o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Bom, primeiro você entenda uma coisa. O dízimo que Deus deu
que Abraão deu, né? O dízimo que Abraão deu ao sacerdote Melquisedeque aqui, foi dos despojos que ele conquistou. Porque aqui, o evento aqui, na época, se ocorreu em questão de Ló ser levado cativo, né? Ló, ele era sobrinho de Abraão, e o irmão de Abraão com ele tinham sido capturados. Então, Ló, que também habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e os seus bens, e foram-se. Então veio um que escapara, e contou a Abraão, o hebreu, né? Escapou um do massacre, né? Da guerra, e contou a Abraão o que aconteceu em Sodoma, onde estava o seu sobrinho Ló. Então Abraão, e ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, né, o pai de Ló, armou os seus criados, nascidos em sua casa, que eram 318, e partiu para o resgate. Abraão se meteu nessa confusão toda, não que Abraão fosse um saqueador, um bandido, ou algum chefe de quadrilha, não. Ele se envolveu por causa da situação do seu irmão e do seu sobrinho Ló, porque foram levados cativos, foram capturados como prisioneiro desses homens. Então, ele entrou na briga para salvar a sua família, ok? E no meio disso tudo, né? E Abraão, recebendo a visita do sacerdote do Deus Altíssimo, deu o dízimo. Por quê? Eu vou lhe explicar por que Abraão deu o dízimo, porém foi só uma vez só. Entenda isso. Dízimo aqui foi só uma vez que Abraão deu. E foi dos despojos. O dízimo que ele deu aqui não era para ele ficar rico. Que nem muitos, né, líderes religiosos, eles dizem que o dízimo abençoa a tua vida. Que dízimo é para que você tenha bens, para que você seja abençoado, para que você não venha adquirir maldição, para amarrar, para repreender o devorador, como muitos falam. Não. Você vai entender o que é uma lei de uma nação, de um país, uma lei criada, como tem as leis aqui no Brasil. Vamos em frente. O que nós podemos ver depois, Jacó? Depois desse evento vem também um evento de Jacó. O primeiro foi Abraão, que deu o dízimo uma só vez. O segundo foi Jacó. Você pode ver isso em Gênesis, né? Tá lá em Gênesis 28. Vamos ver então. 28, 22. Aqui Jacó fugindo do seu irmão. Não sabia para onde ir, desesperado. Não tinha nada, dormindo no relento. Colocaram uma pedra como travesseiro. Teve sonhos, né? Era costume dos hebreus sonhar e acreditar nos seus sonhos, como até hoje ainda tem. Bom, então ele pede a Deus, ele faz um voto com Deus. E disse Jacó, Gênesis 28, 20. E fez Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir. Este era um voto que Jacó estava fazendo com Deus. E eu, em paz, tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra, que tenho posto por coluna, será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente eu te darei o dízimo. Ponto aqui, né? Bom, Jacó foi o segundo ao relato da Bíblia, no início, a dar o dízimo, ok? Mas por que isso aconteceu? Vamos entender. Como é que nós podemos entender isso? Sobre o fato de Abraão e Jacó ter dado o dízimo. Você pode entender comigo isso lá no livro de Hebreus, certo? Hebreus. Vamos comigo. Vamos voltar. Vamos lá ao Novo Testamento. Explicar a relação do dízimo de Abraão e de Jacó.
Por que que Abraão e Jacó deram o dízimo? Por que e para que era? Ó, eles aqui eles deram início ao sacerdócio levítico, certo? Porque se você ver bem o relato das tribos de Israel, a única tribo que podia receber dízimo foi destacada a tribo de Levi, certo? Só quem era levita, que era sacerdote, recebia dízimo. Nenhuma outra tribo poderia receber dízimo. Isso ficou uma lei marcial, foi uma lei geral criada por Moisés, destacada por Deus, para que somente os levita, que era de Israel e mais ninguém no mundo, poderiam receber dízimo naquela época. Entenda. Vamos entender como Abraão e Jacó, antes da lei, que é o que muitos bonitos falam aí, né? Que não, mas o dízimo não era da lei. O dízimo foi dado antes da lei. Só que Abraão e Jacó estavam sendo ali endereçados já para que o dízimo fosse da lei para os levitas. Entenda comigo aqui, ó. Leia comigo Hebreus capítulo 7. Vamos iniciar. Porque o autor dos Hebreus falando aos Hebreus. Aqui ele não está falando para mim nem para você. Aqui, em meados do ano ou 50 ou 51, antes do ano 70, não é 1970, é ano 70. O primeiro século da era cristã. Há mais de 2000 anos atrás. Ele estava falando isso aqui, ó, para os Hebreus. Preste atenção. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. É o que quer dizer Melquisedeque, rei de Salém, quer dizer rei de paz. Seu pai, aliás, sem pai e sem mãe, sem genealogia, ninguém sabia de onde ele vinha. Ele não tinha descendência, Melquisedeque, certo? Não tendo princípio de dias nem de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus. Melquisedeque representava Cristo, nosso Senhor. Filho de Deus, né? Permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, que quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. Tá vendo? O dízimo que Abraão deu ao sacerdote Melquisedeque não era da sua riqueza, dos seus bens. Foi dos despojos que ele adquiriu com a vitória sobre os reis, certo? E ele já era muito rico. Você veja que Abraão era muito rico. Ele não fez isso para ficar rico, ele já era rico. Preste atenção. E os que dentre os filhos de Levi, recebem o sacerdócio, tem ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombros de Abraão. Entendeu? Abraão deu início ali ao sacerdócio levítico, que viria a mais adiante a receber dízimos. Olha aqui, mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui, certamente, tomam dízimos quem morrem. Tomam dízimos homens
que morrem. Aqui, certamente, tomam dízimo homens que morrem. Quer dizer, o autor aqui do Hebreus está falando que o que recebeu o dízimo não tinha nenhuma genealogia com os levitas, certo? Ele era eterno, recebeu o dízimo. Mas aqui, Paulo falando lá, não é aqui agora, lá onde ele estava naquela época, mas aqui em Israel, ele falando aqui, os que recebem dízimo são homens mortais, são seres humanos. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E ali, né, Melquisedeque, é aquele que vive eternamente. Certo? Entenda isso. E por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimo até Levi. Preste atenção. Até Levi. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia mais de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Entendeu? Porque aquele de quem estas coisas se dizem, pertence a uma tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Amém? Quer dizer, mudou o sacerdócio? Muda-se também a lei. Hoje o nosso sacerdote é quem? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, se mudou o sacerdócio, mudou a lei. E a lei do dízimo, a lei de Moisés, acabou. Cristo é o fim da lei. Está escrito lá em Romanos capítulo 10, versículo 4, que fala, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Cristo pôs fim à lei. Ele é o nosso novo sacerdote, e com ele não há dízimo, porque nosso Cristo amado, ele não vem da tribo de Levi. Ele veio da tribo de Judá. Então não recebe dízimo. Então, quando você ouve falar que os cães gulosos, né? Agora, vamos falar o que os cães gulosos mais falam, certo? Vamos falar sobre eles. Porque você veja que quando você vê pessoas, hoje, principalmente hoje, homens, querendo se passar por levitas, querendo se passar por sacerdotes brasileiros, meu amado, não tem na Bíblia nenhum sacerdote brasileiro. Nenhum levita brasileiro, isso é blasfêmia. Isso é um tipo de blasfêmia. Isso é como se fosse assim, um tipo de ignorância para com o nosso Senhor Jesus Cristo. Você vê homens vestidos de levitas em templos, hoje no Brasil, querendo se passar por a tribo de Levi. Isso é um ultraje. Isso é uma ultraje. Isso é algo maligno. Entendeu? Isso é uma falsificação das coisas de Deus. Porque, meu amado, só pode ser levita quem é da tribo de Levi. E hoje não tem mais. Os judeus de hoje, eles dão relatos, né? Que não recebem mais dízimo. E nenhum judeu hoje dá mais dízimo. Porque segundo os judeus, dízimo em dinheiro não era um mandamento do Deus eterno. Não era em dinheiro. E quem recebe e quem dá dízimo em dinheiro está blasfemando contra o Altíssimo. Você sabia disso? Você que dá dízimo na sua igreja. Você que recebe dízimo, pastorzinho, como se fosse um levita e não sendo. Você está blasfemando. Você está ultrajando o evangelho da graça. Você está sendo um inimigo de Cristo. Você está sendo um falsificador. Você é um estelionatário da obra de Deus. Você está sendo amaldiçoado. Porque não é Deus. Deus não recebe dízimo hoje. O Altíssimo não recebe dízimo de mais ninguém. E nem antigamente recebia. E só quem recebia era os levitas, que foi destacado por Moisés para receberem dízimo porque não tinham herança. Eu vou explicar para você.
Agora, vamos falar o que os cães gulosos, né, mais falam para enganar vocês. Vamos entender para quem era o dízimo em Malaquias, ok? Eu já expliquei para você aqui em Hebreus que Abraão e Jacó deu início ao sacerdócio levítico, certo? Para que fossem recebidos dízimos. Mas o que foi que Malaquias, ele então deu origem aqui? O que o profeta Malaquias estava falando a respeito do dízimo? Como eu havia falado, você precisa entender a Bíblia. O livro de Malaquias aqui era da lei de Moisés. O dízimo não era a lei em Abraão e em Jacó ainda, porque os levitas ainda não tinham sido destacados, mas era o início da lei. Eles estavam indo em direção à lei de Moisés para que desse validade o dízimo. Então Malaquias, o profeta Malaquias aqui, antes de Cristo, muito antes de Cristo, o ano que esse livro foi escrito, o ano que o profeta Malaquias falou estas palavras aqui, não foi ontem, não foi em 2010, não foi em 2015, não foi em 1970, não foi em 1990, não foi o ano passado, não foi. Não é uma notícia de ontem aqui, é uma notícia passada. Isso aqui é coisa lá do passado que não existe mais, que Cristo ele aniquilou na cruz, essas leis aqui. Então os pastores aplicam hoje dentro das suas igrejas, né, para o povo isso aqui, como se fosse ontem, como se tivesse sido escrito para mim, para você e para o povo brasileiro. Não era. Antes de Cristo, muito, há mais de 5.000 anos atrás, esse profeta Malaquias, ele relatou isso aqui para quem? Para quem era essas palavras? Vamos entender para quem era, para que você não seja mais enganado. Preste atenção. Peso, Malaquias capítulo 1. Antes de você ler a Bíblia, procure entender para quem era a palavra. Para quem foi a mensagem. Quem foi que escreveu, qual foi a data, o ano, para quem era, quando foi que aconteceu, para que você não seja enganado. É assim que esses pastores malignos enganam vocês. Eles pregam só Malaquias 8, né? Malaquias, capítulo 3, versículo 8, 9 e 10. É o que eles pregam para você. Eles não explicam aqui dali. Eles só querem passar para você esse mal, esse medo, essa ameaça. Eles ameaçam todos vocês com essa passagem. Malaquias 3:10, Malaquias 3:8, Malaquias 3:9. Mas o contexto, eles não mostram para você. Eles mostram o versículo solto e você é enganado por isso, porque você não pesquisa, porque você não procura saber a verdade. Mas leia comigo o contexto da história, para quem era que Malaquias estava sentenciando essa palavra. Não era para ninguém brasileiro, não era para ninguém da Europa, porque nessa época aqui não existia ninguém, não existia Europa, não existia América, porque a América foi descoberta no século XV, certo? Aqui era antiga, antes do primeiro século da era cristã, ó, há muitos anos. Então, não era para nós, nunca foi e nem vai ser. Entenda por quê. Eu vou explicar tudo para você. Vamos lá, Malaquias capítulo 10, capítulo 1. Malaquias capítulo 1. Vamos lá. Peso, leia comigo. Peso da palavra do Senhor contra Israel. Pronto, aqui já matou toda a história. Aqui eu não preciso mais nem ler o livro de Malaquias mais. Só em você ver aqui para quem era a palavra, você já pode voltar atrás. Você já pode esquecer, você já pode ficar na sua. Não é para mim não. Porque se fosse para mim, se fosse para hoje, ou para o mundo inteiro, diria assim aqui a palavra: peso da palavra do Senhor contra todas as nações da terra, contra todo o mundo. Entendeu? E mesmo que fosse para todos aqui, mesmo que fosse, entenda, hoje não valeria mais. Porque Cristo na cruz aniquilou essa lei aqui. Ele é o fim da lei. Ele aniquilou, não valeria, mesmo que fosse para todo mundo aqui, não valeria hoje. Porque era naquela época, era o tempo deles e não o nosso tempo. O nosso tempo é agora. Aqui era o tempo deles. Histórias passadas, não funcionam mais hoje. É como um jornal, né? Um jornal, você não tem que comprar jornal todo dia.
O jornal de ontem vale para hoje? Não vale. Assim é quem compra jornal. Todo dia tem que comprar um jornal novo porque as notícias mudam. O jornal de semana passada, o jornal do mês passado, o jornal do ano passado vale para esse ano, vale para hoje? Não vale. Para que você se usufrua, para que você possa obter coisas novas, você tem que comprar um jornal novo. Assim também é a Bíblia. Você não pode futurizar isso aqui. Os evangélicos futurizam a Bíblia. Eles leem a Bíblia como se fosse ontem. Como se ela tivesse sendo escrita ontem. Como se o que foi escrito aqui há quase 7.000 anos ou 10.000 anos atrás valesse para hoje. Não vale, meu amado. Não tem como. Isso aqui era a lei de uma nação. Preste atenção, era a lei de uma nação, como tem as leis hoje em toda nação. Todas as nações têm a sua lei. E uma lei de uma nação como hoje não vale para outra nação, aqui também não vale. Certo? Se tivesse escrito aqui, peso da palavra do Senhor, para todos do passado, do presente e do futuro, para todos que virão nos outros séculos, aí sim. Aí você poderia dizer, realmente eu tenho que dar dízimo mesmo. Mas aqui não diz isso, aqui diz assim, ó, peso, Malaquias capítulo 1, peso da palavra do Senhor contra Israel, por intermédio do profeta Malaquias. Pronto, acabou aqui. Então você está vendo que essa sentença, que esse mandamento, que essa lei era somente para Israel. Aí você vai lá no capítulo 3, que é o mais lindo deles, aqui é o mais lindo deles, é o que eles mais fazem com o povo. É isso aqui, pá, é isso aqui. É o que eles mais pregam. Malaquias capítulo 3, versículo 8. Roubará o homem a Deus? Roubará? Ninguém pode roubar a Deus. Aqui é só uma ideia que ele está dando. É só uma força de expressão. É só ela alertando o povo que haviam deixado de levar o dízimo para o templo, para a casa do tesouro. Que o templo, por trás do templo tinha um local, uma antessala que se chamava Casa do Tesouro. Como tem hoje em muitos monastérios, em muitas igrejas católicas, e no século, até nós podemos destacar assim, que no século XV, XVI, XVII, século XVIII, tinham os monastérios pela Europa, e todos eles tinham essa casa do tesouro, onde os camponeses, as pessoas que faziam suas plantações, os monges recebiam carroças de alimento, que eles levavam para alimentar os monges no templo que eles estudavam, para serem padres, bispos, arcebispos. Os estudos religiosos deles nesses monastérios, que ficavam nas montanhas, nos lugares desertos, para evitar o barulho, para evitar a contaminação. Ali eles viviam em paz, em tranquilidade, estudando anos e anos ali dentro. Aqueles monges, aqueles rapazes que queriam ser padres, e aquelas moças também, no monastério. Então tinha essa casa do tesouro. Era um local reservado que ficava por trás do monastério, do templo. E os alimentos chegavam em carroça e ali eram distribuídos ali dentro. Eram armazenados, depositados. Assim também é aqui. Quando fala aqui, no templo de Jerusalém, quando estava de pé, que não tem mais templo hoje, por isso não tem mais lei de dízimo, acabou lá. Hoje também os judeus não devolvem mais dízimo, porque não tem mais o templo, porque o único local que foi escolhido por Deus para levar os dízimos foi o templo em Jerusalém, que lá tinha a casa do tesouro, que era esse local, essa sala, né, reservada para receber os alimentos. E diz aqui, ó, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, diz o profeta. Mas isso era verdade, o povo estava mesmo roubando. O povo não estava cumprindo a lei. Por isso que as suas plantações secaram. Por isso que os devoradores, que os seus pastores dizem que devorador é um diabo, é um demônio. A Bíblia diz que o devorador não é diabo e nem é demônio. Aqui o devorador é a locusta, é a lagarta, é o gafanhoto. Eles eram a praga, como é até hoje. É uma praga nas plantações. E o povo pulveriza as plantações com veneno para matar os insetos que comem o milho, a soja, o feijão, o arroz, o trigo. É preciso que eles pulverizem com veneno toda a plantação para matar esses insetos. Assim também era o povo de Israel sofrendo aqui nessa época. As plantações não davam nada por causa do que eles estavam
eles estavam roubando ao Altíssimo em maneira literal. Não é um roubo que ninguém pode roubar a Deus. Aqui é uma ameaça só. Era o povo tendo consciência do que estavam fazendo. Que não estavam levando os dízimos ao templo para os levitas. Ó, e diz mais, ó. Com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais sim toda esta nação. Não são as nações, mas é toda... Qual é a nação que ele está falando aqui? É a nação brasileira? Não. Nessa época aqui não existia nem Brasil. Não tinha nem América, não tinha nem Europa. Aqui só era mato, meu amado. Só tinha mato, água e terra, e mais nada. Eles nunca nem sonhavam que existiria Brasil aqui. Aí você quer aplicar isso aqui para você hoje? Que ignorância, não? Olha só. Ele diz, toda esta nação está me roubando, todo o povo de Israel estão me roubando porque não estão devolvendo o dízimo. Certo? E diz, ó, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, que é esse local que eu falei. A casa do tesouro aqui era um quarto separado. Era um local que ficava por trás do templo com uma porta que dava para fora, onde as pessoas traziam os alimentos em suas carroças e ali depositavam na arca da casa do tesouro, que deu esse nome, entendeu? Para que haja mantimento na minha casa e depois fazei prova de mim nisto. Diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal que não haja onde lugar suficiente para a recolheres. Essa bênção sem medida, essa janela dos céus aberta aqui, que Deus fala, não é que ele vai derramar uma casa para você, um carro novo, não é que neles falam que você vai ter uma empresa maior, que você vai ter um bom emprego, que você vai ter uma casona nova, que você vai ganhar não sei quanto. Não. Essa janela dos céus aqui que a Bíblia relata, porque isso aqui é uma linguagem de figura dos judeus, certo? Eles falavam assim, é uma força de expressão, é um modo de dizer. Essa janela aqui dos céus significam nuvens, é a chuva que não caía na terra, a plantação secava, morriam seca pelo sol, porque não tinha chuva. Deus havia lançado uma maldição sobre esse povo, que estavam roubando a ele, que estavam negando os 10% da plantação, que foi determinado pela lei. Então não chovia. E ele fala, façam uma prova de mim. Voltem a me honrar, voltem a devolver o dízimo, para vocês verem se eu não vou abrir. Quer dizer, me façam uma prova para ver se eu não vou derramar a chuva novamente. Vai ser tanta chuva que vocês não vão ter lugar para colocar suas plantações, de tanto alimento que vocês vão ter. É Deus fazendo uma prova com eles aqui. E eles fizeram a prova. Entendeu? Aqui é para eles. Porque o dízimo era alimento, nunca foi dinheiro. Tinha dinheiro naquela época, eu vou provar para você. Entendeu? E por causa de vós eu repreenderei o devorador. Olha só, Deus diz que vai repreender o devorador. Que devorador é esse? É um demônio, é o diabo que fala os pastores das igrejas? Não. O devorador, ele fala aqui, ó. E ele não destruirá os frutos da vossa terra. E a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Tá vendo aqui? Onde é que tem um ser espiritual chamado demônio, diabo, Satanás, que come frutos? Espírito come fruto? Come semente? Não. Aqui diz que o devorador aqui, ele fala aqui o que, ó? E por vossa causa repreenderei o devorador, e ele não destruirá o fruto da vossa terra. Não comerá, quer dizer, que devorador é esse? Era gafanhotos. Os gafanhotos aqui, a Bíblia relata como devorador, como cortador e como migrador. Eram muitos insetos, e como tem hoje também, milhares de insetos. O que era o dízimo? Vamos entender o que era o dízimo agora? Vamos lá. Vamos comigo. O que era o dízimo? Certo? Você vai entender. Deuteronômio. Vamos comigo. Vamos lá. Deuteronômio 14 vai explicar. E tem outras partes também, além de Deuteronômio. Aqui em Deuteronômio 14 vai explicar o que era o dízimo, tá bom? O que era o dízimo? Já tinha dinheiro naquela época. Naquela época tinha dinheiro. Porque muitos pastores dizem que era alimento naquela época, porque não tinha dinheiro, mas tinha. José do Egito, José foi vendido por seus irmãos por quantas moedas de prata? 20 moedas de prata. Era dinheiro ou não era? Era. Já tinha dinheiro desde o Egito.
Desde o Egito já tinha dinheiro, meu amado. Já se distribuiu moedas. Mesmo que fossem moedas mal feitas, sem valor algum hoje para nós. Mas na época deles valia. Entendeu? Era o dinheiro do povo. Era a moeda corrente da época. Já tinha dinheiro. José foi vendido por dinheiro. Não foi vendido por vaca, nem boi, nem alimento. Foi dinheiro que os irmãos dele receberam. Você sabe da história. E aqui vai dizer assim, ó. Olha só, Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22. Leia comigo. Certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente. Está falando aqui em dinheiro? A lei aqui diz o quê? Certamente vocês vão dar o dízimo de todo o seu salário, teu pagamento, da tua casa, do teu carro, do benefício de R$ 600, das moedas que tu recebe, das latinhas que tu vende. Tá dizendo aqui? Não. Hoje os cães gulosos dizem que você tem que dar o dízimo de tudo que você vem. Não, o dízimo é tudo que vem à tua mão, até uma moeda. Vender uma casa, tira o dízimo. Vender um carro, tira o dízimo. Recebeu R$ 600, tira o dízimo. Recebeu o salário da aposentadoria, tira o dízimo. E vão arrancando das pessoas esses cães gulosos que não tem na Bíblia. E você não acorda, e você não enxerga porque você não quer entender. Você é enganado porque você gosta de ser enganado. Porque você não procura saber, não tem entendimento, mas você vai se libertar desse mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado, o Senhor da glória, você vai ser livre dessa enganação. Está aqui, meu amado, claramente o que era o dízimo. Em Malaquias a fala, no capítulo 1, que a sentença que Deus estava dando não era para nós, era para Israel. O dízimo era alimento. Está aqui, olha só. E certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher do campo. Por que o dízimo era dado uma vez por ano só? Porque o povo plantava no início do ano, claro, e passavam os meses inteiros, né, cultivando, né, regando, aradando, preparando, aí nasciam e depois floresciam para depois darem os frutos. Dava tempo, né? Levava tempo para dar o fruto. Por isso que era alimento. E só era uma vez por ano que o povo levava. Uma vez por ano. Aqui eles querem que você dê todo dia, toda hora, todo instante, de toda moeda. E eu achei R$ 1, pastor. Tira o dízimo, irmão, 10 centavos. Cão guloso, enganador. Eles são demônios enganadores, arrancando o teu dinheiro. Vamos lá de novo. Certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolhe do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher para ali fazer habitar o seu nome, quer dizer, o templo, né? O templo lá em Jerusalém, que tinha o nome de Deus, certo? O seu nome, comerás, olha só, comerás. Deus está falando aqui que é para comer o dízimo. Além de você levar, você comia porque era alimento. Você come dinheiro hoje? Me diga. Olha aqui, ó. Ó como é que comerás os dízimos do teu grão. Do teu grão, olha só. Do teu mosto e do teu azeite. E os primogênitos das vacas e das ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. O povo levava os alimentos e lá fazia uma festa, um banquete. Todo ano eles faziam esse banquete para que todos comessem. Todos comiam. Hoje, quando você leva o seu dízimo, você come lá, você come o dinheiro lá com os pastores, por acaso? Errado, né? E quando, olha só como tinha dinheiro naquela época. Preste atenção. E quando o caminho te for tão comprido, que os não possa levar, por estar longe de ti, o lugar que o Senhor escolher colocar o seu nome, para, né, o lugar que escolheu o Senhor teu Deus para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, né, quando você tiver recolhido sua plantação, certo? Então, vende, olha só, vende, Deus, então tu vende. Se ficou longe, se o templo está muito longe de você, onde você mora é muito longe o templo, e não tem como você levar os alimentos porque pesa,
O que ele diz aqui, ó? Então você vende, ata o dinheiro na tua mão, certo? Olha só. E vai ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus. E aquele dinheiro, olha o que era para fazer com aquele dinheiro. O povo vendia o alimento, o povo que morava mais longe do templo, vendia o alimento, levava o dinheiro na mão, levava o dinheiro. E aquele dinheiro, olha só, como eles não aceitavam dinheiro. Porque se fosse assim, os levitas diziam, não, pode deixar o dinheiro aqui que dá. Não, não aceitavam o dinheiro. Mesmo levando o dinheiro, o que era que eles faziam? E aquele dinheiro darás por tudo que deseja a tua alma. Por vacas e por ovelhas. Porque no templo, na porta do templo e no pátio do templo, ficavam os cambistas. Você sabia? Ali ficavam pessoas que vendiam pombas, cabritos, ovelhas, vacas, alimentos. Eles vendiam ali o povo que vinha de longe, era como uma feira, né? Como tem feira hoje. Você vê as pessoas irem para uma feira e lá elas compram de tudo. Assim também era em Jerusalém, na época do final de ano. Todo final de ano tinha essa festa. Por quê? Porque o povo ia levando seus dízimos, era muita gente levando dízimo, que eram alimentos para o templo. Então ali era uma festa, era o tempo de festa dos judeus. E ali eles comiam. Eles faziam aquela festa e lá o povo vendia, os cambistas, né? Eles vendiam os animais na porta do templo para as pessoas que levavam o dinheiro. Porque não podia entrar no templo com dinheiro. Não podiam devolver dinheiro aos levitas, entendeu? Tinha um local específico para depositar ofertas. Aqui era o dízimo, não podia ser dinheiro. Porque nunca foi, era alimento, né? E por ovelhas, e por vinho, e por bebida forte, e por tudo que te pedia a tua alma, come-o ali. Olha só, come-o perante o Senhor teu Deus, e alegra-te tu e a tua família, a tua casa. Amém? Entendeu aqui o que é o dízimo? Tá dando para você entender mais uma vez? Para que você não seja enganado por esses cães. E diz, ó, porém, não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte e nem herança contigo. Os levitas foi a única tribo que não recebeu herança nenhuma, não recebeu terra e não recebeu tesouro. Foi a tribo de Levi. A tribo de Levi, ela não teve herança, não teve terra, então foi destacados como os levitas do templo para receberem. Como eles não trabalhavam, então o povo do campo, né, as outras tribos de Israel se reuniam e todo ano levavam alimento para eles como dízimo. Foi assim que foi criada essa lei do dízimo, para levar o alimento para o templo, para alimentar. Era para alimentar quem? Os dízimos. Vamos lá. Diz assim, ó. Então virá o levita, pois nem tem parte nem herança contigo, e o estrangeiro, pessoas de fora, e o órfão e a viúva, que estão dentro das tuas portas no templo, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Pronto. O dízimo era alimento, ok? Era levado para o templo, depositado na casa do tesouro, e servia de alimento para quem? Para alimentar os levitas, as viúvas, os órfãos e os pobres, os estrangeiros. Por quê? Porque naquela época, como eram épocas de guerra, era natural muitas viúvas, porque os homens, seus maridos iam para a guerra e lá eram mortos. E tanto ficava as mulheres sem marido, viúva, como os filhos sem pai ficavam órfãos, certo? E não tinham quem as alimentasse, porque não tinha trabalho para a mulher. Mulher não trabalhava, mulher não fazia nada. Mulher naquele tempo não tinha emprego, não tinha Bolsa Família, não tinha benefício do governo, né? Entendeu? Como tem hoje, certo? Então, elas sofriam muito. Por isso que Deus criou essa lei, para que elas não morressem de fome, para que elas não ficassem desamparadas. Entendeu o que é o dízimo, meu amado? É isso que você está vendo aqui comigo. Ah, mas Jesus também falou do dízimo, falou. Em Mateus 23 falou. Mas Jesus ali estava cumprindo a lei, meu amado. Você tem que entender que o livro de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João não é Novo Testamento. Ainda é Velho Testamento. Por quê? Porque Jesus está vivo. E um testamento só tem poder e força quando morre o testador. E ele estando vivo, o testamento não vale. Só vale quando ele morrer. Ali ele estava vivo. Então o testamento era velho.
A lei era o Velho Testamento. O Novo Testamento veio existir a partir de Atos dos Apóstolos, que Jesus já tinha morrido, estava dando início ao Novo Testamento, que era o Evangelho da Graça de Cristo, que não é pregado hoje em quase todas as igrejas, não é pregado. Algumas, entendeu? Então, esse relato de Jesus aqui é falado para os fariseus, porque os fariseus eram assim, certo? E aqui era o Velho Testamento, ele estava cumprindo a lei. Como ele disse, eu vim cumprir a lei. Ele cumpriu a lei. E com a sua morte, ele pôs fim à lei. Ele fala, ai de vós, escribas e fariseus, Mateus 23, 23. Porque vocês dão dízimo da hortelã. Olha só de quem era que eles davam dízimo. Não era dinheiro. Da hortelã, do endro e do cominho. E desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Vocês deviam fazer essas coisas sem omitir as outras, sem negar as outras. Porque os fariseus eram assim. Eles eram sepulcros caiados, como esses pastores hoje, que criam essas leis, que jogam esse jugo pesado para vocês, mas não fazem nada. Enriquecem às suas custas. Não trabalham, vivem do seu dízimo, vivem das suas ofertas. Não trabalham, eles não fazem nada. Eles são ricos, milionários, têm apartamentos milionários, têm carros luxuosos, tem casas em condomínios de luxo, tem tudo. Entendeu? Às custas do teu dinheiro. Assim eram os fariseus. Por isso que Jesus chamava de hipócrita. E hoje são todos hipócritas também. Tá bom? E o que diz mais? Quem era o devorador? Você sabe que lá em Joel, capítulo 1, versículo 4, fala que o devorador era o quê? O devorador era gafanhoto, era locusta, era lagarta, não era demônios. João Batista comia gafanhoto. Se gafanhoto, que era o devorador, fosse diabo, demônio, que nem fala os pastores, então João Batista comia diabo. João Batista comia demônio, porque ele comia, era o alimento dele. Porque esses gafanhotos aqui, o povo comia, o povo de Israel tinha como alimentos. Entendeu? O povo de Israel tinha esses gafanhotos, esses insetos, como alimento. Foi uma coisa que Deus determinou que eles poderiam comer. Entendeu? Deus falou para eles. Vocês podem comer desses animais aqui, porque serviciam para vós como alimentos. Não eram todos dos insetos que voavam, entendeu? Não eram todos. Não eram todos, mas a maioria comia desses insetos aqui. Deus, ele fala para os filhos de Israel. Tem uma mensagem que fala, se eu não achar aqui, depois eu falo para vocês. Aqui diz os animais que se devem comer e os que não se devem comer, né? Aqui no livro de Levítico, no capítulo 11, fala, ó, olha só, Levítico capítulo 11, versículo 21, olha os animais que foi destacado para o povo de Israel comer, os insetos, olha só, eles comiam esses insetos. Se fossem demônios, o povo de Israel comia demônios? Não pode, né? Ó. Diz assim, ó, mas isto comereis de todo o inseto que voa, que anda sobre 4 pés, o que tiver pernas sobre os seus pés para saltar com elas sobre a terra. Qual eram os animais que saltavam? Eram gafanhotos. Está aqui, ó. Mas isto comereis de todo o inseto que voa. O que saltava, o que voava, eram o quê? Gafanhotos. Eles eram insetos que voavam, que saltavam com suas longas pernas. Então o povo foi destacado para comer esses animais. Entendeu? Entenda isso, meu amado. Entenda isso para que você não seja enganado por esses cães gulosos, tá bom? Era alimento, dízimo. Uma lei criada somente para os judeus. Entendeu? Pronto, agora vamos a outra parte aqui, sobre o dízimo. Ó, agora você já sabe o que era o dízimo. Agora vamos entender quem criou a lei do dízimo depois de Cristo. Quem criou? Quem criou essa lei? Como sendo dinheiro. Vamos lá. Vamos entender aqui quem foi que criou. Segundo os judeus, o dízimo não era dinheiro. O dízimo em dinheiro não era um mandamento do Eterno, né? É até uma blasfêmia contra o Senhor Deus Todo-Poderoso. A lei do dízimo, depois de Cristo, olha só, a lei do dízimo, depois de Cristo, ela passou a valer. Quem foi que criou essa lei do dízimo depois de Cristo? Porque você sabe que depois da morte de Cristo,
alguns séculos, né? Alguns séculos, digamos assim, que durante uns 3 séculos, né? Não se davam dízimo mais. Ninguém mais levava dízimo para lugar nenhum, porque não tinha mais o templo. Porque o único local destacado para levar o templo, para levar o dízimo, era o templo. E não tinha mais templo, não tinha como levar dízimo. Porque os primeiros cristãos não davam dízimo. Não davam dízimo. Entenda isso, ó. Isso veio valer depois de Cristo a partir do século V. A partir do 5º século foi que vieram criar essa lei de dízimo como dinheiro. Por quem? Quem foi que criou? Um certo chamado Augustino católico. Certo? Que se tornou Santo Agostinho na África. Esse Augustino na África, ele criou essa lei. Ele obrigou os crentes. Praticamente ele obrigou. Né? Ele até ameaçava tomar os seus bens. Ele confiscava as terras dos crentes. Ele confiscava os bens dos crentes daquela época, dos cristãos daquela época, que não levassem o dízimo para as suas igrejas. Aí ele criou essa lei, certo? Obrigando os crentes a dar o dízimo no concílio de Macon. Criaram um concílio chamado de Macon, na diocese de Neon. Entendeu? Foi dado como um mandamento. E Adriano, em 787, em toda a Europa, antes e depois da reforma protestante, não se desfizeram disso. Erradamente, herdada do catolicismo. O dízimo que você dá nas suas igrejas hoje, isso é herança da Igreja Católica. Porque esse católico Augustino criou essa lei no 5º século depois de Cristo. Ele criou essa lei por ganância, por ignorância. Ele lê na Bíblia e ele deu a entender que poderia criar essa lei para que o povo devolvesse dízimo em dinheiro. Como ele era uma pessoa influente de poder na época, então o povo tinha que obedecer a ele. E ele era um tipo de governo. Entendeu? Então ele criou, tirando dentro da Igreja Católica. E virou o quê? Uma lei em toda a Europa. Entendeu? E nunca mais se desfizeram isso. Até quando Martim Lutero, que fez a reforma protestante, ele não tirou isso. Ele continuou com essa ideia de dízimo em dinheiro. Entendeu? Como não era a reforma protestante, como não veio trazer a graça, o evangelho da graça, ele se rebelou contra os seus seguidores, como todos os seus líderes. A rebelião dele ali foi contra a igreja dele. Como hoje, muitos evangélicos que saem de outras igrejas se rebelam e abrem a sua igreja. Mesma coisa. Não é evangelho da graça coisa nenhuma. Veja que os primeiros cristãos não davam dízimo. Não davam dízimo. De maneira, não tinha templo. Jesus de Nazaré e Pedro, eles eram da tribo de Judá. E Paulo era da tribo de Benjamim. Eles nunca receberam dízimos. Jesus não recebia dízimo. Os apóstolos não recebiam dízimo, porque eles não tinham o direito de receber. Só podia receber quem era da tribo de Levi, quem era levita. Entendeu? Porque pela lei de Moisés, somente a tribo de Levi, os levitas, tinham o direito de receber dízimo. E mais ninguém. Como hoje, erradamente, como hoje, ignorantemente, esses pastores recebem dízimo. Eles não são levitas. Eles não são da tribo de Levi, eles são brasileiros, eles são da Europa, eles são americanos, não tem nada a ver com dízimo. É tudo ganância, é tudo para enganar você. E você não conhece a palavra de Deus, você não conhece o evangelho da graça e é enganado por eles. Quando hoje você vê um homem como levita, você vê esses homens nesses tempos, quando tem esse templo de Salomão em São Paulo, que eles se vestem de levita, carregando o arca da aliança, ficam lá em frente ao templo. Aquilo é uma blasfêmia, meu amado. Aquilo dali é uma ignorância, aquilo dali é uma aberração. Aquilo dali são anticristos contra o evangelho da graça. É errado. Brasileiros como levitas, não existe isso na Bíblia. A tribo de Levi era somente ela digna. Só os levitas de sangue judeu, que poderia receber dízimo. E brasileiros, canalhas, vagabundos, se vestindo de levita, se vestindo de sacerdote, querendo se passar por homens de Israel. São os cães gulosos, mentirosos que enganam você. E você fica aí adorando.
Você fica aí batendo palma para esses cães que vem há anos e anos arrancando seu dinheiro, mas essa corda está acabando. Esses malignos estão sendo denunciados. O Evangelho da Graça de Cristo está denunciando, está desmascarando a mentira desses cães gulosos. E muitos vão ser libertos em nome do Senhor Jesus. Quando você vê esses homens como levitas, recebendo dízimo, sendo eles brasileiros ou europeus, são verdadeiros enganadores. São verdadeiros enganadores, mentirosos, cães gulosos, anticristos, malignos, inimigos da cruz de Cristo. Eles estão construindo, reconstruindo o que Cristo destruiu na cruz. Porque fala em Romanos, capítulo 10, versículo 4, porque o fim da lei é Cristo. E o dízimo era um mandamento da lei que deu início com Abraão e Jacó e virou lei com Moisés, a partir de Moisés para os levitas. Era uma lei de Moisés que Cristo aniquilou na cruz. Aniquilou na cruz. E ele pôs o fim à lei. O fim da lei é Cristo. Se você vive dando dízimo hoje, você é contra o Evangelho da Graça, você é contra o Senhor Jesus. Essa é a verdade. Hoje, nos tempos modernos, os próprios judeus não dão dízimos. Eles não dão dízimo. Já tem relato deles que dizem, porque não existe mais o templo em Jerusalém. Os judeus dizem, quem dá dízimo hoje em dinheiro está blasfemando contra o Altíssimo. Você que dá dízimo hoje por causa da lei criada por esse Agostinho, que virou Santo Agostinho, da Igreja Católica, lá na África, ele deu esse início, você vem fazendo também hoje. Você que se diz crente, cristão, evangélico, você está enganado. Você vive contra o Evangelho da Graça de Cristo, infelizmente. Tá bom? E hoje foi o ensino que eu dei para você sobre o dízimo. Você viu aqui. Eu mostrei para você na Bíblia e eu mostrei em outros estudos aqui tirados dos judeus. Isso aqui é tirado do livro dos judeus. Esse estudo aqui sobre a lei do dízimo depois de Cristo no século V. No século V. Depois da morte de Cristo, depois da queda do templo. No século V se deu início a essa lei do dízimo. Por isso Agostinho na África, certo? Sobre o concílio de Macon, lá na diocese de Neon da Igreja Católica. Ele criou essa lei. E os crentes, os evangélicos hoje, adotando essa mesma lei, que Martinho Lutero, com sua reforma protestante, continuou fazendo. Ele mudou alguma coisa. Alguma coisa que ele não gostou, ele mudou, mas continuou com a mesma religiosidade católica. Os evangélicos vivem a mesma religião católica nas suas igrejas. Essa é a verdade. Parem de ser enganados. Não existe mais dízimo. Dízimo não é para nós. Dízimo era alimento destacado na lei de Moisés somente para os judeus. Só quem poderia receber dízimo eram os levitas no templo. Não tem mais templo, não tem mais lei. Cristo pôs fim à lei. Muito obrigado pela sua presença comigo. Graça e paz a todos. Fiquem com Deus.